da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o adufo e a flauta, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Amém. Senhor, nesta noite nós queremos te agradecer, ó Pai, por mais um dia, o dia da tua bondade, da tua graça e da tua misericórdia, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, obrigado por este ano que está se findando, Senhor. Pai, obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. O teu amor, Senhor Deus, tem coberto no Senhor Deus com a tua grandeza, o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia. Muito obrigada, Senhor, por nos chamar de filhos, Senhor. Amém. Ainda que, Senhor, nós não somos merecidos, Senhor. Pai, muito obrigada e te agradeço pelo ano que virá, Senhor, porque eu sei que promessas grandes o Senhor tem. Porque a tua palavra diz que os teus pensamentos para nós, Senhor, são os melhores, Senhor. Deus, eu te louvo por essa noite. Queremos te adorar, Senhor Deus, com todos os instrumentos deste lugar, ó Pai. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Toma como um perfume suave as tuas narinas, Senhor, através do teu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós, Pai, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, Senhor, diante de ti, para te adorar e te louvar. Nós te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.
Em especial, nós sabemos que aqueles que aqui se encontram é porque Deus trouxe. Irmãos, amigos que estão também sintonizados através da internet, nós louvamos a Deus pela rica oportunidade que Ele nos dá de prestarmos um culto a Ele nessa noite. Eu, desde que cheguei, estava ali agradecendo ao Senhor, porque Ele permite que eu suba à casa dele para louvar a Ele. Ele é a pessoa mais importante. E antes de aqui chegarmos, Ele estava esperando por nós. Irmãos, o casal que foi o Marco, não é isso? A Débora e a filhinha, que foi sorteada a semana passada para que a igreja orasse. Se alguém está falhando, não devia falhar. Eu quero convidar vocês para vir aqui à frente e nós vamos ver quem será o casal da próxima semana. Balançar a caixinha? Eu já tirei aqui, vamos ver se não tiver o balanço. Irmãos, talvez vocês não saibam, mas o pastor Patente está em Boston. Ele foi lá na igreja que o meu filho é pastor, lá em Somerville. Ele está desde sexta-feira pregando e treinando líderes, e hoje de manhã esteve ministrando para a família. Hoje à noite no culto ele também estará falando para a família. E nós vamos também orar hoje à noite por ele. A família Timothy, o Timothy é Lenísia, não está. Então vamos, que eu não balancei. Vou balançar agora. Vamos ver se valeu. Família da Marinon. Marinon também não está. Vamos ver o terceiro, sem balançar agora. Daniel chega já. Ele me avisou que iria chegar um pouquinho atrasado. Pois é, a gente vai orar pelo Daniel daqui a pouco. Vamos orar então pelo Marco, a Débora, filha. Vamos levantar as mãos nessa direção. Senhor, nós estamos nessa noite aqui na Tua casa para Te adorar. Queremos glorificar o Teu nome, porque o Senhor olha para nós com Teu olhar de misericórdia, nos dá força, ânimo, nos dá alegria de subirmos à Tua casa. Senhor, nós pedimos pela vida do Marco, da Débora, da sua filhinha, pela família deles. Senhor, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor possa estar abençoando para que os Teus servos possam caminhar, sustentando as Tuas mãos, e que em nome de Cristo Jesus, Senhor, eles possam ser bênção em nosso meio e continuarem sendo abençoados. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, derrama a Tua bênção, a Tua graça sobre esta família. Em nome de Cristo Jesus, com a Tua graça, unção, prosperidade e principalmente que espiritualmente eles continuem crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Poder assentar, meus irmãos. Se alguém está precisando de oração, em especial por enfermidade, por alguma dificuldade que esteja atravessando, nós damos a oportunidade a que você possa vir aqui à frente agora e nós vamos estar orando por você. Se alguém na internet também que está conectado através da internet, nós vamos estar orando por você que está sintonizado conosco. Se não há, glória a Deus, curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor, no poder e na autoridade da Tua palavra, pois a Tua palavra nos diz que estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, que em Teu nome, Senhor, nós imporíamos as mãos sobre os enfermos que eles serão curados. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, nós não estamos perto daqueles que, porventura, estão precisando agora de uma cura, de uma libertação, mas no poder e na autoridade do Teu Espírito, nós agora clamamos ao Senhor, esteja visitando cada lar, cada família, cada pessoa, ó Deus, que necessita agora do cuidado especial do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, esteja visitando cada pessoa. Ó Deus, também apresentamos o Teu servo, pastor Patente. Ele tem a responsabilidade de ministrar hoje à noite ali na igreja em Somerville. Que o Senhor possa estar derramando a Tua graça, a Tua unção, o Teu poder sobre os seus lábios. Ó Deus, que a sua vida seja um instrumento vivo em Tuas mãos,
para que aquela família da igreja seja alcançada, atingida, transformada pelo poder regenerador do Teu Espírito, e que o Senhor use a palavra do Senhor para fazer uma grande obra nesta noite. Abençoa o Teu servo, abençoa a igreja, abençoa cada família ali, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar de pé mais uma vez? Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando segurar minha alegria.
Irmãos, eu gostaria de pedir a vocês para abrirem as suas Bíblias no livro de Malaquias, no capítulo 3. O último livro do Velho Testamento, antes de Mateus, você vai encontrar esse livro, é muito fácil de encontrar. Malaquias, capítulo 3. Nós não tínhamos combinado, ela não sabia o que eu iria pregar, e eu louvo a Deus pela escolha desse cântico. Ele tem muito a ver com aquilo que a gente vai falar hoje à noite. Malaquias 3, versículo 6 e versículo 7, só 2 versículos. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Ajuda-nos, Senhor, na meditação da Tua palavra neste momento, que o Teu Espírito possa tocar fundo da nossa alma, fundo do nosso coração. Remove a pedra, me chama para fora. Meu Deus, refaz a minha história, eu preciso de algo novo nesta noite. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, a entender o que o Senhor quer nos falar nesta noite. Em nome de Jesus, que todo impedimento caia por terra agora, e que em nome de Cristo Jesus, a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso ser, possa receber o alimento espiritual preparado pelo Senhor para as nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos do início até o final o convite de Deus. Vários tipos de convites. Hoje à noite nós lemos, aqui no capítulo 3, versículo 6, versículo 7, em especial, no versículo 7, quando o Senhor diz, tornai-vos para mim. Ou seja, voltem para mim. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, eu quero que vocês voltem para mim. Quando nós cantamos que Ele tira a pedra, que Ele nos chame para fora, que Ele refaça a nossa história, nós estamos simplesmente concordando que a palavra de Deus, ela é verdade. E Deus preparou esse cântico para ser o último antes da mensagem. Quando nós cantamos, nós estamos também orando e dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor faça algo na minha vida. Se você está fazendo isso, cantando, está orando, está pedindo com um coração sincero, Deus está aqui para responder aquilo que você deseja do fundo do seu coração. Mas como eu estava falando, nós encontramos vários convites e quando eu estava preparando a mensagem, eu pensei, existe em Isaías capítulo 55, versículo 2, versículo 3, um convite de Deus dizendo, ouvi-me atentamente, ouvi-me atentamente. Comei o que é bom, e vos deleitareis. Inclinai-vos ouvidos, e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Sinal de trânsito. É uma advertência para que a gente venha a obedecer o que ali está escrito. Por exemplo, quando é um stop sign, tem muito brasileiro que não para, simplesmente dá aquela paradinha brasileira, toca no freio assim, olha para um lado e já continua. Não é assim. Eu recebi uma advertência quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Eu morava em Boston e aquele jeito brasileiro da gente guiar, que é aquele toque e continua. O guarda me parou e ele falou, você tem que contar 1, 2, 3, olha para um lado, para outro e continua. Isso significa prestar atenção, parar para entender o que é que significa o stop, ou pare. Quando o Senhor está dizendo aqui, ouça, obedeça, e a sua alma vai viver, você vai ter vida. Ele está querendo que a gente obedeça, que a gente entenda o que é que Ele quer
que a gente obedeça para que a gente se dê bem. Na maioria das vezes, irmãos, nós queremos falar para Deus ou falar para as pessoas o que nós queremos e simplesmente nós não queremos ouvir. Será que hoje vai chover? Às vezes a minha mulher me pergunta antes da gente sair para a caminhada, será que hoje chove? Será que está muito frio? Ela ou eu, às vezes nem escutamos a resposta, já estamos prontos para sair. E Deus, Ele quer que hoje à noite nós paremos, entendamos o que Ele quer, para que a gente possa prosseguir. Irmãos, muitas vezes nós estamos agindo com Deus como nós agimos com as coisas terrenas. E Deus está prestando atenção. E de vez em quando Ele nos manda uma palavrinha de aviso para que a nossa situação mude, para que a nossa maneira de viver seja diferente. Eu quero agora vir aqui para o nome Malaquias, só dando um entendimento para que vocês possam saber qual o significado. Significa o meu mensageiro, que profetizou cerca de 100 anos depois do cativeiro babilônico. Quem quer entender o cativeiro babilônico terá que ler o livro de Jeremias, cativeiro de 70 anos. E eles pediam a Deus, eles queriam uma palavra, pediam para Jeremias interceder, Deus entregava a palavra e eles faziam exatamente o contrário. E Deus avisava que ia destruir, que ia levar o povo para o cativeiro, eles pouco estavam se importando. Sabe por quê? Porque eles achavam que Deus estava distante, que Deus, como relojoeiro, fez o relógio, deu corda e deixou funcionando. Quando acabar a corda, te vira relógio. Mas não é assim com Deus. Deus, Ele nos fez, Ele cuida de nós, Ele está prestando atenção em cada passo que a gente dá, em cada atitude que a gente toma, em cada ação que a gente inicia, a maneira como nós agimos e como também nós reagimos. Malaquias, mensageiro do Senhor, que profetizou 100 anos depois do cativeiro, depois que o povo de Israel voltou do cativeiro. Mas, irmãos, nós vamos descobrir aqui que, apesar de ter sido uma lição dura, o povo viver 70 anos no cativeiro, depois de ser livre, e estava ali sendo cativo porque tinha desobedecido a Deus, porque não tinha escutado a palavra de Deus, aliás, escutado, mas não tinha prestado atenção. Isso é uma séria advertência para a gente. Apesar de ter sido escrito 400 anos antes da vinda de Cristo para encarnar no ventre da Virgem Maria e viver aqui em nosso meio, ela é uma mensagem atual demais para os dias de hoje. Quando eu li Malaquias capítulo 3, provavelmente alguns podem ter pensado, ele vai falar sobre dízimo também. Mas eu vou falar sobre duas coisas antes do dízimo. A religião naquela época, irmãos, estava uma religião formal, ou seja, aparente. Eu acho que já contei aqui a vocês que na época que eu era moleque, criança lá na minha cidade, em Garanhuns, eu com os colegas, os meus coleguinhas, eu tinha 5, 6, 7 anos, e a gente jogava com aquelas bolinhas que a gente fazia de meia. E quando faltava 20, 15 para as 5 horas da tarde, a molecada toda desaparecia. Estou indo cumprir com o meu dever religioso. Será que isso não parece o que estava acontecendo na época em que Malaquias profetizou? Uma religião aparente. Se você ler o livro de Malaquias sem pensar somente no dízimo, você vai descobrir que a religião estava sendo uma religião de aparência. Não se estava colocando Deus em primeiro lugar. Será que a coisa está diferente no dia de hoje, onde as prioridades são outras? Irmãos, a palavra de advertência de Deus nesta noite é: tornai-vos para mim, ou seja, voltem para mim, voltem com um coração íntegro, totalmente voltado para Deus, porque Deus cuida de você, Deus cuida de mim. O povo havia esquecido o sofrimento, e quando eu penso
no meu sofrimento, no meu cativeiro, antes de Jesus Cristo me encontrar. Muitas vezes eu estremeço na base pensando, eu não quero voltar para o lugar de onde eu saí. Não quero voltar, eu quero prosseguir com o meu mestre, eu quero prosseguir com o Senhor Jesus. Falho, às vezes tropeço, mas Ele levanta, sustenta a minha mão e diz, levante-se meu filho. E graças a Deus, porque Ele tem permitido continuar na minha caminhada. A religião havia perdido o sentido. Agora, nessa época, estava sendo apenas para cumprir com o dever, vocês vão ver. Sabe por quê? Eram crentes de terceira geração. Quando nós fundamos a igreja lá em Somerville, lá na Grande Boston, eu fecho os olhos e eu vejo, especialmente duas moças, uma jovem senhora e uma moça. Ela sentava no banco de trás, a outra sentava no banco da frente. Eu fecho os olhos e as vejo. Sabiam na ponta da língua. Quem já ouviu falar no breve catecismo? Sabiam na ponta da língua. Tudo, todas as respostas. Lembro de uma resposta que uma deu uma vez, qual a finalidade do homem? E ela deu a respostinha certinha, adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Que sabedoria, aquela menina sabia todas as respostas do breve catecismo. E Deus, naquela oportunidade, Ele me falou, é necessário nascer de novo. Eram crentes, e dentro da igreja no dia de hoje, também existem crentes iguaizinhos ao que existia no tempo de Malaquias, crentes de terceira geração. Lembre-se que não é filho de crente, neto de crente que vai subir ao céu, porque Deus tem compromisso com aquele que assume o compromisso com Ele, que se agarra a Ele, não é se agarra no pé da mãe ou da avó, do avô. Eu, você, nós temos que ter a nossa própria experiência com o Senhor Jesus, ou seja, aquilo que Jesus falou para Nicodemo, diz, é necessário você nascer de novo, porque ele foi lá elogiar o Senhor, disse, olha, eu sei que ninguém pode fazer as obras que o Senhor faz se Deus não for com ele. Jesus olhando para ele diz, não adianta você vir com essa conversa. Em outras palavras, nas minhas palavras, ele começou querendo bajular o Senhor Jesus. Jesus disse, Nicodemos, uma coisa eu quero falar para você, é necessário nascer de novo. Ou seja, ter uma experiência com o Salvador. Ou seja, viver uma vida íntegra na presença do Senhor. Crentes de terceira geração. Por isso o Senhor, aqui no versículo 7 do capítulo 3 de Malaquias, diz que é necessário ter uma experiência diferente com Ele. 3, 7. Ele diz o seguinte, desde o dia dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Você deve tornar em pelo menos 3 coisas que eu separei hoje à noite aqui. Você quer ouvir o que Deus quer que você faça? Abra bem o seu coração. Esta é uma oportunidade que Deus está lhe dando de ouvir. Torne para mim. Volte-se para mim. Renda-se a mim totalmente. Em primeiro lugar, o Senhor está fazendo um convite para mim e para você, um convite à fidelidade, a ser fiel a Ele novamente. Ele não quer levar em consideração o passado. Ele quer que você tenha um novo começo com Ele. Um convite à fidelidade. Em primeiro lugar, no viver diário. O povo já não lembrava mais do cativeiro. Já não lembrava mais o que havia sofrido. A lição que eles tinham tido do Espírito Santo lá, quando eles estiveram no cativeiro, estava distante.
Afinal de contas, 100 anos, veja se é de terceira ou não, de terceira geração. Aqueles que voltaram do cativeiro tiveram os filhos, e os filhos tiveram filhos. Estava distante demais o cativeiro. Eu me esqueço com muita facilidade daquilo que eu sofri no passado. Por isso, muitas vezes, o Espírito Santo trabalha em determinados textos para me mostrar que eu preciso me voltar para Ele, que você precisa se voltar para Ele. Não se lembrava que Deus os havia trazido de volta. Muitas vezes eu esqueço. Esqueço que eu fui escravo do cigarro. Eu fui escravo da loira suada. Eu fui escravo de tanta coisa, irmãos. Eu fui escravo da novela. Misericórdia mesmo. Fui escravo. Escravo de tanta coisa, mas hoje eu sou livre. Hoje eu tenho a opção de fumar ou não fumar. Eu tenho a opção de beber ou não beber. Eu tenho a opção de ficar cativo de novela ou de televisão ou não. Porque Deus me dá duas opções. O mundo só lhe dá uma. Você tem que fazer. Você tem que fumar. Você tem que beber. Mas Deus, Ele, quando quebra as algemas, Ele nos liberta para a glória, a honra e louvor do nome dEle. Eles não aprenderam a lição que Deus, com tanto esforço, queria que eles aprendessem. A desobediência chama juízo divino. Por isso que Deus, inspirando o escritor aos Hebreus, através do Espírito Santo, no capítulo 12, versículo 6, ele diz: porque o Senhor corrige a quem ama e aceita todo aquele que recebe como filho. Irmãos, se você está fora do caminho de Deus, se você, meu amigo, está sofrendo, passando por lutas, dificuldades, pare, pense, pergunte ao Senhor: será, meu Deus, que não é porque eu estou longe do teu caminho, afastado do direcionamento do Senhor? O Senhor quer convidar você mais uma vez, dizendo: volte-se para mim, torne para mim, volte a trilhar o meu caminho, a gozar da minha alegria, da minha presença, do meu agir. Essa semana, falando com uma pessoa, eu falei: faça como um bebê de 3, 4, 5 dias, que não se move no berço, apenas chora. A mãe vem, troca a fralda, limpa, coloca a comidinha na boca. Faça como um bebê que não se vira para nada. Deite-se, relaxe nas mãos do Senhor e diga: Senhor, me dirija, me oriente, porque eu quero voltar para o Senhor. Eu quero que o Senhor dirija o meu viver diário, que me dê razão de viver. Você está alegre? Você está sentindo gozo, a alegria do Espírito Santo na sua vida, sem ser fiel a Deus no seu viver, no viver diário? Irmãos, significa dizer que no lar você vai ser autêntico, como você é também no seu trabalho, no trânsito, com os amigos, com os colegas. Escutando hoje, nós recebemos um casal que foi na nossa casa hoje, e eles nos contaram o casal nos contou de um exemplo, eu não vou citar nomes, mas de um filho de pastor que chegou diante da igreja e disse: eu estou cansado de viver uma farsa. Vocês pensam que meu pai é isso que ele apresenta aqui na igreja? Mas não. Para vocês verem que não é só o crente normal, que a gente chama, o crente normal, que vem à igreja cultuar, que traz o seu dízimo, que diz por aí que é crente. Deus exige fidelidade, sinceridade, transparência, do menor ao maior, daquele que não tem e do que tem grandes responsabilidades, principalmente daqueles que colocam no seu coração o símbolo do cristianismo, dizendo: eu sou cristão. Aqui nos Estados Unidos, talvez, o sentido cristão ele vá um pouco mais além. Você, para
dizer que você é cristão e que as pessoas venham entender que você verdadeiramente é um seguidor de Jesus, você tem que dizer: I am a born again Christian. Ou seja, um cristão nascido de novo, que teve e tem uma experiência diária com o Espírito Santo, mostrar com transparência quem você representa. Nós somos embaixadores de Deus, ou seja, representantes. Por onde nós passamos, temos que dar o exemplo e deixar que o bom perfume de Cristo seja exalado através das nossas ações. Ser fiel ao Senhor, no lar, no trabalho, na escola, em todo e qualquer lugar. Será que essa é uma mensagem válida também para o dia de hoje? 400 anos antes de Cristo, 100 anos depois do cativeiro, essa mensagem de Malaquias foi falada, foi escrita e está sendo relida e sendo pregada nesta noite, para que possamos mudar o nosso comportamento. Sabe, irmãos, quando eu estava estudando a palavra do Senhor, eu descobri aqui que existe uma outra área que nós precisamos tornar para Deus, nos voltarmos para o Senhor. A segunda coisa aqui seria em Malaquias capítulo 1, versículo 6. Querem ver o que aqui está escrito? Diz o seguinte: o filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Aí Deus diz: se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Muitas vezes estamos entrando na casa do Senhor sem prestar atenção. O que diz a palavra do Senhor: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. O respeito, a nossa devoção, posso usar esse nome, essa palavra, a nossa devoção inteira, chegar aqui na casa do Senhor e a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida está totalmente conectada com aquilo que nós estamos fazendo, adorando a Deus. Mas muitas vezes subimos e começamos a observar que tipo de roupa fulano ou fulano está usando, a maneira como está penteando o cabelo, se está sentado, se está em pé. Pouco me importa o que os outros estão fazendo, eu gosto de me sentar na frente porque eu quero adorar ao Senhor. Eu quero fechar os meus olhos, me concentrar, me dedicar inteiramente ao Senhor. Já imaginaram o que é isso? Eu não estou criticando quem gosta de sentar lá atrás, mas eu só digo uma coisa: que você está muito perto da portinha para sair. Glória a Deus, Daniel. O filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Você já parou para pensar nisso? Tem gente que vem à igreja porque quer arranjar um emprego, o outro porque quer arranjar uma namorada ou um namorado, o outro porque quer ver o que é que a igreja pode oferecer para ele ou para ela. Não é verdade? Isso existe. Irmãos, nós devemos subir à casa do Senhor para adorá-lo. Ele é merecedor da nossa adoração. Pouco importa o que está acontecendo ao meu redor, eu quero adorar ao Senhor, eu quero honrá-lo, eu quero respeitá-lo, eu quero que Ele olhe para mim e veja que eu realmente estou aqui para adorá-lo, em nome do Senhor Jesus. O ambiente que eles estavam vivendo era um ambiente politeísta, um ambiente onde as pessoas adoravam vários deuses. Se você ler Jeremias, você vai ver que existe uma estupidez tão grande. Eu não vou pedir desculpa por falar essa palavra, estupidez mesmo. Alguém que pega o que Jeremias classifica, pega um pedaço de madeira, uma parte dela faz um fogo para cozinhar, se aquentar, como diz Jeremias. Com outro ele pega um pedacinho e ele faz um deusinho, uma figura, e coloca ali e começa a dirigir a oração para um pedaço de madeira. Me diga, isso é ignorância ou não é? É estupidez ou não é? O que é que pode fazer um pedaço de madeira por alguém? Desviar a pessoa de Deus, e a Bíblia diz que são demônios que estão atrás para desviar as pessoas. Irmãos, nós devemos adorar ao Senhor como Ele requer.
honrando ao Senhor com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento. O povo havia se misturado com outros povos, e nós temos nos misturados com outros povos. E queremos fazer, porque todo mundo faz, todo mundo anda, todo mundo veste, mas eu sou diferente, eu tenho um outro dono, eu pertenço ao Senhor, o Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, eu devo andar como agrado o meu Senhor, devo vestir como honro o meu Senhor. É isso que Malaquias está tentando advertir o povo de Israel, o povo de Judá. O povo havia perdido a noção de como cultuar a Deus em espírito e em verdade. E quando Jesus fala com a mulher samaritana lá no capítulo 4 de João, ele diz que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Pare agora, pense, como é que você tem adorado ao Senhor? Como temos adorado a Deus? Eu não devo vir à casa de Deus somente quando me convém? Ou será que é? Eu não devo vir à casa de Deus como uma última opção. Não tem nada a fazer hoje, eu acho que eu vou lá. Pastor Patente deve estar lá, ele prega bem, então eu vou lá. Não é assim. Você tem um compromisso com o Senhor no dia do Senhor. Hoje, domingo, é o dia do Senhor, que Ele preparou para que você possa adorá-lo, descansar, curtir a sua família, se divertir, aproveitar para restaurar suas energias, mas a centralidade do dia do Senhor é adorar ao Senhor, é prestar a Ele a honra devida somente a Ele. Nós estamos vivendo num ambiente mais ou menos parecido com aquele que o povo de Israel e de Judá tinha vivido, e com isso eles poluíram o culto a Deus, e nós também, infelizmente, temos poluído, temos colocado outras prioridades em nossa vida, quando o Senhor diz, volte-se para mim, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Não se toma um comprimido depois que a dor de cabeça passa, toma-se o comprimido para a dor de cabeça passar. Aceite o conselho de Deus para ver o Senhor derramar bênção sobre a sua vida. Ele é responsável por aquilo que Ele fala. Mas eu quero ir mais um pouco à frente. E aí veja o que diz no capítulo 1, versículo 10. Sabe o que é que Malaquias fala para aquele povo? Será que também não tem alguma coisa parecida com os nossos dias? Pessoas que vão ver um espetáculo, show da fé, é maravilha, vamos lá, vamos exercitar a nossa fé hoje à noite aqui, e o Senhor vai, eu vou agora, sabe o que? Determinar, Deus, eu quero uma bateria de ouro aqui para o Teófilo. Eu determinando que Deus, o meu Senhor, o Rei dos Reis deve fazer, está certo isso? Humildemente, Senhor, eu me achego a Ti, para que te pedir que pela Tua misericórdia o Senhor possa olhar para mim. Não é assim que nós devemos nos achegar ao Senhor? Aí Malaquias capítulo 1, versículo 10, o Senhor diz, através de Malaquias, tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde, ou seja, sem sentido, o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. Deus estava falando isso para o povo através de Malaquias, e muitas vezes nós estamos deixando de honrar o Senhor. E ele diz, era melhor que fechasse as portas de uma vez, porque eu não aceito esse tipo de culto. Eu aceito um culto que é oferecido em espírito e em verdade. Não tem uma segunda opção. A única opção é adorar a Deus como Ele merece, só e somente Ele merece. Você está disposto a isso? Então escute, o Senhor está dizendo, torne-se para Deus, volte para o Senhor, renda-se completamente a Ele. Esse tipo de religião, meus amados, é uma religião vã, vazia de toda essência, é um choro sem sentimento, é um choro de novela. Voltando para a novela, irmã Fátima,
É o choro de novela, as lágrimas estão descendo, mas não existe sentimento. Não é assim que muita gente tem subido à casa de Deus. Muitas vezes subimos, queremos aprender dele, queremos que ele fale conosco, mas irmãos, quando saímos pelas portas, não lembramos qual foi o versículo ou os versículos que foram lidos. Não lembramos de uma música que cantamos, porque estivemos fisicamente aqui, mas o pensamento está demorando demais a mensagem hoje. O pastor hoje está passando. Antes houvesse quem fechasse as portas. E Deus diz: eu não aceito esse tipo de adoração. Esse tipo de representação, o culto está poluído. Também hoje. Só interesse, só promoção. Lembro que uma vez um irmão deixou umas coisinhas de missões, artesanatos feitos pelos índios lá do Amazonas. Deixou lá na nossa igreja. Eu falei: ninguém aqui vai comprar isso, mas eu sei de uma livraria ali que pode ser que fique em consignação. Você deixa, se ele vender, ele me dá o dinheiro, eu mando. E ele aceitou. Levamos lá o irmão: pois não, pode deixar tudo aí. Aí no final do mês não vendi nada. No outro mês não vendi nada. Aí eu escrevi para o irmão, naquela época era muito difícil. Comunicação, escrevi: irmão, todos os meses tenho voltado à livraria, e o irmão lá diz: não vendi nada. E eu estou vendo as coisas sumindo, e ele diz: não vendi nada. Aí quando foi um dia, eu fui num encontro, naquela época, com Bernard Johnson, lá em Cambridge, cheio, mais de 2.000 pessoas lá. E eu vi o irmão, ele dava pulo da altura do banco, o irmãozinho da livraria. Eu falei: ó, está cheio do Espírito, hoje ele paga. Aí fiquei lá, depois de terminar, fiquei lá na porta esperando. Ô irmão, tudo bem? A paz do Senhor, paz do Senhor. Irmão, e aí? Ele falou: não vendi nada. Eu falei: representação. Não tenha dúvida, porque quem está cheio do Espírito Santo tem uma atitude totalmente diferente. Pode ser um salafrário, pode ser um caloteiro, mas ele deixa de ser, porque nele já está habitando o Espírito Santo de Deus. É esse estilo de vida que Deus requer da gente, uma vida transparente, sem representação. O filho falou do pastor, ele está representando. Eu não aguento mais esse tipo de representação, e muitas vezes nós estamos representando. Irmãos, Deus quer de nós uma vida autêntica, cheia do poder do Espírito Santo, para que outros possam olhar para nós e querer seguir o exemplo que a gente representa para eles. Amém? E para concluir, eu gostaria de concluir dizendo: olha, o convite de Deus é convite à fidelidade, para que a gente volte a ser fiel a Ele, no viver diário, na nossa maneira de cultuar, mas também na nossa maneira de manusear aquilo que Ele coloca sobre a nossa responsabilidade. Malaquias 1:8 diz: quando trazeis o animal cego para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Há um tempo atrás, eu contei de um irmão que ele se preocupava tanto com agradar a Deus com os seus dízimos e as suas ofertas, que ele pegava as notas mais novas que ele tinha para entregar nos dízimos e nas ofertas. Ele entendeu isso aqui de uma maneira assim tão radical, que ele pensou: eu não vou nem entregar as amassadinhas. Ele lavava carro. Ele tinha uma veia, ele lavava carro aqui nessa região. Pegava o dinheirinho todo e ele desamassava e trazia para entregar a Deus. Mas, irmãos, existe uma história que lógico que foi uma invenção, uma nota de 1,
uma de 50 e uma de 100. Alguém já escutou essa história? Não? A nota de 1 olhou para a de 50 e falou, é grande. A de 50 olhou, é o dobro. Aí a de 50 diz, e aí, mulher? Onde é que tu tens andado? Ah, eu tenho andado nos cassinos, nos aviões, primeira classe, hotéis de 5 estrelas, lugar de luxo. E tu, onde é que tens andado? Ah, eu tenho andado nesses hotéis de 3 estrelas. Tenho viajado sim de avião, mas não é em primeira classe, é voo econômico. Cassino às vezes me leva, mas não é tanto assim não. Tem ido a alguns shows baratinhos, eu vou lá. E tu, nota de 1, onde é que tu andas? Falou, eu ando nas igrejas. Mas não é assim mesmo, a gente deixa o resto para Deus. Primeiro eu tenho que pagar o aluguel, depois eu tenho que pagar o carro, depois eu tenho que pagar o seguro, depois eu tenho que pagar a eletricidade, o telefone, e eu vou pagando, e aí, quando chega no final, meu Deus, não sobrou do Senhor. Parece com essa história. Estou pegando o coxo, o aleijado, o cego e estou entregando para Deus. Veja se não se enquadra perfeitamente a nossa vida no dia de hoje. Malaquias 1:8, quando trazeis animal cego para o sacrificar, não é isso mal? E quando trazeis o coxo, o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta o teu governador, acaso não terá agrado de ti? Ou acaso terá agrado de ti? E você será favorável a ele? Quando nós recebemos alguém na nossa casa, nós pegamos o que nós temos de melhor, enfeitamos o prato, damos um trato para impressionar, não é verdade? Uma pessoa que nós recebemos em casa. Quando nós vamos no juiz ou vamos a uma autoridade, nós procuramos vestir o que temos de melhor, porque nós queremos impressionar. Mas para vir na casa de Deus, não, tá bom, eu assim mesmo. Todo mundo é assim, eu dou o melhor que eu tenho. O melhor que eu tenho. O melhor que eu tenho é para Deus. O melhor sapato, o melhor terno, a melhor camisa, a melhor gravata. Ajeito o cabelo, já está falhando por aqui assim, mas eu dou uma puxada. Quero impressionar o meu Senhor com o melhor que eu tenho. É assim que nós devemos fazer. Deus nos dá 100% e Ele nos pede 10% de volta. Devolva 10% para a casa do Senhor. Você sabe que quando o povo do Egito, José tomou conta para administrar, ele faz uma proposta, 1/5 tem que ser trazido para o Senhor como imposto. Não foi isso? Se alguém ainda não leu a história, lê a história do Egito, de José lá no Egito, que você vai descobrir, 20% tinha que ser devolvido para o rei, para o faraó. Aí eu pergunto a você, quem merece mais honra, Deus ou faraó? Certamente que Deus, mas acontece que faraó, o mundo impõe, irmãos. Deus, ele diz, aconselha, traga, aí ele faz a promessa, depois você pode provar. Você pode ver se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida. E sabe o que é que acontece? Tem muita gente que diz, já ontem eu escutei, se eu ganhar na loteria eu dou, dá coisa nenhuma. Não dá, você não é fiel no pouco, também não é no muito. E dinheiro de loteria nem devia entrar em igreja, viu? Eu nunca pensei em aceitar em absoluto nada. José fez a proposta para Faraó. A proposta do mundo é muito pior do que a gente possa imaginar. Deus, ele diz, traga todos os dízimos para a casa do tesouro. Está logo a seguir aqui no capítulo 3, versículo 10. Traga todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois você pode me provar. Se eu não vou abrir a janela do céu, eu não vou derramar bênçãos sobre você. Meus amados, há uma ordem, mas há também uma promessa. Quando eu estava lendo aqui no capítulo 1, versículo 8, fala do animal. Aí eu pensei, lembrei da história de um homem lá no Brasil. Ele era pai da presidente do Betel brasileiro, lá em João Pessoa.
a irmã Lídia. E certa vez escutei a história verídica de que a mulher falou para o marido: a partir de agora, meu filho, vamos entregar, Deus tem nos abençoado demais, vamos entregar o dízimo de toda cabeça de gado que nascer. Nasceu 10, a gente entrega uma para Deus. O que é que você acha? Ele falou: de jeito nenhum. De Deus são as que morrem. Sabe quantas morreram? Todas. Foram embora todas, porque a Deus pertence o céu e a terra. Tudo que existe pertence a Ele. Você quer ser abençoado? Aceite o convite do Senhor. Tornai-vos para mim. Ou seja, se volte para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Porque a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Não oprime a alma, mas refrigera a alma. Eu quero concluir com a historinha bem rapidinho do sucessor de um homem que viveu na época de Daniel, Belsazar, filho de Nabucodonosor, geração seguinte a Nabucodonosor. Capítulo 5 de Daniel, versículo 25 até 28. Tem o que eu vou ler, mas diz que aquele homem se desviou tanto de Deus, se esqueceu tanto de que ele era homem, deixou de reconhecer Deus em seu caminho. E aí ele pegou as taças de ouro do templo do Senhor, mandou que trouxesse para o seu banquete. E lá, juntamente com as mulheres, com os seus convidados, começaram a tomar vinho na taça que pertencia à casa do Senhor, desonrando o Senhor, porque eram objetos que eram consagrados para Deus. E aí apareceu uma mão, na parte que estava mais iluminada, escrevendo umas palavras inteligíveis. Ninguém sabia o que ali estava escrito. Foram chamados os sábios, todos aqueles que tinham o poder de dar interpretação, e ninguém sabia o que estava escrito. Finalmente a mãe de Belsazar disse: olha, existe um homem, Daniel, ele já decifrou sonhos, coisas muito pesadas aqui no reino, ele vai decifrar o que é que aí está escrito. Mandaram trazer Daniel, e quando Daniel chega na presença do rei, que prometeu dar para ele de honrá-lo com tudo se ele desse a interpretação ou lesse o que ali estava escrito o seguinte. Bem, eu vou ler Daniel de 5 de 28 em diante, que diz: esta, pois, é a escritura que se traçou. Mené, Mené, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo que ali está escrito. Mené, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Deus pode, depois que você escutou essa mensagem, pesar você na balança. E você pode ser achado fiel a Ele, como também pode ser encontrado em falta. Portanto, você vai ter uma oportunidade agora de curvar a sua cabeça, orar ao Senhor, prescrutar o seu coração e saber como é que está a sua vida com Deus. No viver diário, no cultuá-lo e honrá-lo, e na mordomia daquilo que Ele tem deixado sobre a sua responsabilidade. A minha responsabilidade se encerra agora. Era advertir e dizer que Deus está dizendo para você: volte-se para mim. Para você que está nos assistindo através da internet, este é um momento que você também pode curvar a sua cabeça, fazer uma análise introspectiva e perguntar ao Senhor: meu Deus, pesa o meu coração e vê onde é que eu estou falhando. Eu quero me consertar contigo. Eu quero aceitar o convite do Senhor de voltar-me para ti. Momento de oração silenciosa, onde você pode estar conversando, você e Deus.
Deus, Tu conheces a sinceridade do coração de cada pessoa que escutou a Tua palavra nesta noite. Sei que existem pessoas, Senhor, que estão nos assistindo, que estão aqui, que não estão felizes com o estilo de vida que têm levado. Estão se sentindo desestimulados, precisando de algo novo. Senhor, faça isso. Transforme a minha vida. Arranca a pedra, Senhor, que tem impedido de que a Tua palavra possa fazer o efeito que é necessário. Dá-me, Senhor, uma nova oportunidade. Essa é a nossa oração. E eu te peço agora, Senhor, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor esteja fazendo algo estrondoso na nossa vida para que outros possam desejar ser verdadeiros adoradores, porque nós queremos ser, Senhor. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu de compartilhar da Tua palavra com os meus irmãos, em nome de Cristo Jesus. Irmãos, capítulo 3, versículo 10 de Malaquias. O Senhor diz o seguinte: trazei todos os dias à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Como é costume da igreja de entregar o dízimo e a oferta ali no meio do louvor, hoje eu queria fazer diferente. Alguns irmãos entregaram logo, mas aqueles que já entregaram não se sintam constrangidos, e aqueles que ainda não entregaram, que possam fazê-lo com fidelidade agora, para a manutenção da casa do Senhor. Vamos louvar a Deus? Agora eu quero consagrar, antes de você vir aqui à frente, eu quero consagrar ao Senhor. Vamos ficar de pé? Levantamos agora, Senhor, a nossa mão, com os nossos dízimos e ofertas para Te entregar. Senhor, o Senhor disse que não aceitaria a oferta daquele povo ali em Malaquias, quando Ele declarou que, o Senhor declarou que eles estavam fazendo por formalidade, sem um coração sincero, entregando para o Senhor o resto. Nós queremos entregar as primícias daquilo que o Senhor tem nos concedido, e que o Senhor esteja abençoando aqueles que vão administrar, para que o façam com fidelidade, em o nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus. Alguém que te
Temos um aviso que a irmã Jandira vai dar. Por favor, se assente só mais um minutinho. E ela é a pessoa mais apropriada, porque vocês vão perceber que nós vamos estar fora durante alguns dias, alguns meses. Eu vou estar indo para Boston para ajudar o meu filho lá na igreja e depois passando na Virgínia. Então, alguns meses nós vamos estar fora aí. Daniel, a irmã Jandira dá, você é o sorteado, obrigado. Você é o sorteado dessa semana. Irmã Jandira. É o seguinte, no próximo domingo nós vamos estar fazendo o jantar de confraternização da família Vida Abundante. É o jantar de Natal. E eu gostaria de solicitar realmente a presença de vocês no próximo domingo. Vai ser um jantar de confraternização da nossa igreja, né? E você faz parte e gostaríamos muito de contar com a sua presença. Essa semana eu estarei, talvez, dando um telefonema para as pessoas que cozinham, né? Para a gente montar um cardápio e no próximo domingo a gente vai estar aproveitando deste jantar. Outra coisa, a gente costuma fazer uma brincadeira, tipo um amigo oculto, mas um amigo oculto atual, na hora lá. E a gente sempre faz, mas este ano a gente pensou na possibilidade da gente pedir para que vocês tragam alguma coisa de casa, algum presente, alguma coisinha assim, simples, é só para a gente brincar na hora da confraternização lá. Sempre a gente compra, mas às vezes fica alguma coisa de criança que não deu certo. Então, quem tem criança e quiser trazer alguma coisa, na hora que for sorteado lá, a criança vai lá, eu quero trocar por aquele que é o meu, que é o de criança. Então, vai ser diferente. Então, se você quiser trazer domingo que vem a lembrança, já pode colocar lá que na hora da oportunidade lá, a criança vai lá e troca pelo presente que é dela lá mesmo, ok? Eu só queria falar da mensagem do pastor Davi, que eu fui muito abençoada por ela. E ontem eu estava ouvindo uma apresentação de Natal, e aquela música que é muito tocada todo ano de Natal, ela é Little Drummer Boy. Aquela música é muito bonita, né? Lá fala uma frase, fala assim: com a minha bateria eu vou dar o melhor para Deus. Com a minha bateria eu vou dar o melhor para Deus. Então, dê o melhor que você tem para Deus. Que Deus deu um dom para você, então dê a Deus o melhor. Ele requer dos seus adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Vamos ficar de pé. Daniel, vem cá, vem o teu filho também para a gente orar. Você que é o Daniel e a família abençoada dessa semana, levante a sua mão. Eu vou levantar as duas, Daniel. Pai, neste momento, nós estamos aqui para apresentar o Daniel e a sua família em tuas mãos. Queremos estar intercedendo por ele esta semana, pela família, pedir o resgate, pedir a libertação de todos os seus familiares, que eles sejam resgatados para ti. Ó Deus, e que em nome de Cristo Jesus, eles possam, Senhor, ser ricamente abençoados durante esta semana, que o Senhor esteja manifestando a tua glória sobre a vida dos teus filhos.
fazendo resplandecer a luz do teu rosto sobre eles. E agora, meus amados, idem em paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre vós e sobre todo Israel de Deus, em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Idem em paz. Que Deus os abençoe.